E se eu te dissesse que a maior pandemia do século XX pode ter sido usada como arma política pela União Soviética? Que existiu um plano sombrio, arquitetado pela KGB, para convencer o mundo inteiro de que os Estados Unidos haviam criado o vírus HIV como parte de uma arma biológica para eliminar populações indesejadas? Parece teoria da conspiração, né? Mas essa operação aconteceu. E tem nome: Infection. Esse é um daqueles segredos que estavam enterrados nos arquivos secretos do regime soviético, mas que aos poucos foram sendo desenterrados por desertores, jornalistas investigativos e documentos desclassificados. Entender essa operação é entender como uma das maiores agências de inteligência do planeta, a KGB, atuava de forma estratégica, mostrando ao mundo que, em uma guerra de verdade, há mais formas de se combater do que apenas usando armas convencionais. Prepare-se para conhecer a história real de como uma mentira bem construída pode virar verdade nos ouvidos do mundo. O nascimento da Operação Infection. Nos anos 80, o mundo vivia uma tensão invisível, mas brutal. Não eram mais bombas que definiam o rumo da guerra. Era a narrativa. A Guerra Fria se travava no campo da ideologia, da cultura, da mídia. Cada superpotência tentava dominar o imaginário global. E nesse campo, a KGB era uma força quase invisível, mas extremamente eficiente. Enquanto os Estados Unidos dominavam as manchetes com o avanço do capitalismo e a vitória do estilo de vida ocidental, a União Soviética precisava encontrar uma forma de desacreditar seu inimigo número um. Foi aí que nasceu uma estratégia suja e extremamente eficaz. As medidas ativas, uma coleção de técnicas de desinformação projetadas para minar a confiança pública em instituições ocidentais. A ideia da Operação Infection foi concebida em uma sala fria, em Moscou, por estrategistas da KGB. O objetivo era claro: plantar uma dúvida tão poderosa que ela se infiltrasse nas discussões públicas, científicas e até religiosas. A estratégia: atribuir aos Estados Unidos a criação deliberada do vírus da AIDS. Escolheram a Índia como terreno fértil, um país com influência mútua de ambos os blocos, mas com desconfiança crescente em relação ao imperialismo ocidental. Foi lá que a primeira matéria foi publicada, discretamente, no jornal The Patriot. O artigo tinha tudo: linguagem técnica, fontes confiáveis e uma narrativa estruturada com base em medos reais. O texto acusava os americanos de testarem armas biológicas em prisioneiros, homossexuais e afro-americanos. Uma história cruel, mas que tocava feridas históricas abertas. E esse era o truque da KGB: usar a verdade parcial para validar uma mentira estratégica. Como funcionava a operação? A KGB sabia que uma mentira precisa ser repetida 1000 vezes para se tornar verdade. Eles acionaram então uma teia de agentes, jornalistas cúmplices, diplomatas e ONGs que atuavam como canais de propagação lenta e eficaz da narrativa. O artigo do The Patriot foi traduzido, republicado e adaptado a diferentes contextos culturais. Tudo de maneira sutil e orquestrada. Na Alemanha Oriental, a Stasi colaborou na propagação da história entre movimentos antinucleares. Na África, ONGs começaram a distribuir panfletos com informações distorcidas sobre a origem da AIDS, sempre apontando para laboratórios americanos. A URSS aproveitou cada fissura geopolítica para inserir o vírus da dúvida. Eles sabiam que não precisavam convencer todo mundo. Bastava gerar desconfiança. Esses boatos também eram levados às reuniões da ONU e da OMS por países alinhados ao bloco soviético, minando a credibilidade científica ocidental e abrindo espaço para mais teorias. Era uma guerra silenciosa, onde cada boato plantado era um tiro contra a imagem dos Estados Unidos. O mundo começa a acreditar. Com o tempo, a teoria deixou de ser apenas algo periférico e passou a ser assunto de debates públicos sérios. Universidades começaram a discutir a possibilidade de armas biológicas terem causado a AIDS. Na África, a desconfiança era total, e não era à toa. Os efeitos do colonialismo e do racismo alimentavam o medo de estarem sendo alvo de um experimento mortal. A mídia ocidental, com seu próprio viés crítico ao governo americano,
também começou a tratar a teoria com um certo respeito, em nome da liberdade de expressão científica. Mesmo sem provas, a dúvida ganhou espaço. A narrativa venceu a verdade, ao menos temporariamente. Nos Estados Unidos, movimentos ativistas como ACT-UP começaram a questionar o papel do governo na disseminação da doença, ainda que sem se referirem diretamente à teoria da KGB. A ideia estava no ar, contaminando tudo com uma névoa de suspeita. Quando a União Soviética colapsou no início dos anos 90, muitos segredos vieram à tona. Desertores da KGB começaram a revelar detalhes chocantes de suas atividades. Entre eles, o ex-agente Vassily Mitrokhin, que compilou milhares de documentos secretos, e Oleg Kalugin, que participou de diversas operações de desinformação. Nos arquivos do Comitê de Segurança Soviético estavam planos meticulosos de disseminação de mentiras, incluindo a Operação Infection. Mapas, listas de contatos, estudos de impacto e instruções detalhadas para a manipulação da imprensa local estavam ali, à mostra. Era como ver o roteiro de um filme de espionagem, só que real. Em 1992, a CIA publicou um relatório confirmando que a URSS esteve por trás da teoria conspiratória sobre a criação do HIV. Mesmo assim, essa informação quase não teve repercussão na mídia, pois o estrago já havia sido feito. A teoria permanece viva. Mesmo após o colapso da URSS e a revelação de que tudo foi uma operação de propaganda, a teoria persistiu. Ela sobreviveu porque foi criada para ser emocionalmente convincente. Pessoas que já desconfiavam do poder americano abraçaram a narrativa, e ela se enraizou em culturas diversas. Estudos recentes mostram que milhões de pessoas ainda acreditam que o vírus HIV foi criado em laboratório. Em 2005, uma pesquisa na África do Sul revelou que mais de 30% da população acreditava que a AIDS era uma arma ocidental. A mentira continua viva, alimentada por desinformação moderna, fake news e redes sociais. Até artistas e celebridades já mencionaram essa teoria em entrevistas. Ela se tornou parte da cultura popular alternativa. E como toda boa narrativa conspiratória, ela oferece algo irresistível. Um vilão claro e um enredo compreensível para um mal incompreensível. A Operação Infection não foi apenas uma ação de propaganda. Foi uma lição estratégica de como vencer uma guerra sem disparar um único tiro. A KGB entendeu que controlar a informação era mais poderoso do que controlar tanques ou soldados. A mente humana era o novo campo de batalha. E essa tática continua viva. Hoje vemos narrativas semelhantes nas redes sociais, plantadas por interesses políticos e econômicos. A desinformação se modernizou, mas o princípio é o mesmo. Usar uma mentira bem construída para desestabilizar sociedades inteiras. E talvez o mais assustador não seja o que já foi feito, mas o que pode ser feito agora. Porque se naquela época uma mentira espalhada por jornais de papel já teve esse impacto, imagine o que se pode fazer hoje, com algoritmos, redes sociais e inteligência artificial. Perguntas que ficam: quantas outras verdades foram fabricadas assim? O que mais você acredita que foi cuidadosamente plantado em sua mente como verdade absoluta? E se os eventos que você considera certezas históricas forem, na verdade, produtos de uma guerra invisível? A Operação Infection não foi um caso isolado. Foi um modelo, um aviso e talvez um espelho. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que todos saibam a verdade. Inscreva-se no canal para assistir aos próximos vídeos. Sorria, você está sendo manipulado.